Louvado seja Deus, que a graça e a paz estejam com todos, aleluia. Estamos aqui, o nosso momento de reflexão. Sabemos que no decorrer desse dia, tantos pensamentos nos foi passado, tantas coisas nos aconteceu, quantas coisas foram referidas a nós, quantas decisões. E muitas vezes chegamos ao término desse dia e perguntamos assim: como ficará, Senhor, a nossa situação? Como ficará, Senhor, toda essa situação que eu gostaria de ter resolvido hoje, não consegui? Porque devido a tantas coisas que têm acontecido, muitas vezes não tenho tido a condições de tomar algumas providências, ou muitas vezes até tomar algumas decisões e estabelecer essas decisões. Mas eu venho nesses momentos nossos de reflexão trazer para você que nem tudo está perdido, que tudo, mas tudo está nas mãos de Deus, tudo está nas mãos de Deus. E nada foge do controle dele. O que nós temos que entender é que muitas coisas nos desapontam para que nós possamos ser desafiados a vencermos aquilo que durante o dia estava na nossa mão e que por muitas e muitas vezes nós deixamos de lado. E eu quero nesta noite trazer para você uma palavra que Judas, a Epístola de Judas, só tem um livro na Bíblia, que é o Irmão de Jesus. Ele diz assim, no capítulo 1, versículo 3, o dever cristão é pelejar pela fé. E quantos têm faltado essa fé? E aqui diz assim: amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da vossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então ele estava aqui confirmando, ele tinha sido tocado que dentro dos desacordos, os exemplos de desobediência naquela época, e no passado, ele queria mostrar para aquelas pessoas que haveria um outro meio de trazer a condição. Então ele se sentiu obrigado de trazer a verdade. E a verdade é que Deus não poupou ninguém durante toda essa trajetória. E aqui Judas, ele estava sendo sincero em dizer: quando eu empregava toda a diligência para escrever-vos, ele estava ali se preparando, vamos dizer assim, para poder trazer para as pessoas uma advertência. Que a salvação nossa, o Senhor nos trouxe, o Senhor nos deu. E ele está dizendo aqui: eu me senti obrigado a corresponder-me convosco. Veja bem, ele estava incomodado de trazer para nós. E ele fala assim: eu quero, pois, lembrar-vos, embora já estáis cientes, que de tudo de uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando eles da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Então, o que aqui Judas estava incomodado? Porque havia pessoas do lado dele, de forma que estavam tentando trazer libertinagem para poder trazer confusão ao meio daquelas pessoas que Judas estava querendo esclarecer o que era a salvação. E ele fala aqui que eles transgrediam e tentavam mudar todas as formas da palavra pregada, da palavra transferida. Por isso que ele fala: diligentemente pela fé, de uma vez por todas, entregue aos santos.
De uma vez por todas, entregue aos santos. Quem são esses santos hoje? Eu e você. Quem são as pessoas que necessitam estar na presença de Deus? Eu e você. Na presença de Deus, em tudo que vamos fazer, em tudo que nós vamos tomar decisões. Se nós vamos comprar, deixar de comprar, casar, nós temos que estar debaixo dessa presença de Deus, porque muitas e muitas vezes nós somos mantidos debaixo de uma situação que trará para nós uma confusão muito grande. E essa confusão pode trazer para nós um desatento a tudo aquilo que Deus tem falado, tudo aquilo que Deus tem mostrado. E hoje nós queremos trazer essa solução, essa condição para os dias atuais. Nós temos que trazer. E Deus aqui na sua soberana graça, até queria pegar aqui uma palavra, que quando nós determinamos algo para fazer, sabe o que o Espírito de Deus, ele faz? Ele nos envolve, ele nos traz para uma trajetória plena, ele nos traz para uma condição de incomodação, como Judas estava fazendo aqui. Porque quando ele estava ali lendo o que havia sido dito para ele fazer, e ele estava escrevendo a outros, ele estava incomodado, ele estava querendo exortar, ele estava querendo dizer, pois foi entregue para os santos essa salvação. Porque ele diz assim no 4, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, aos quais deste muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Então nós temos, durante o decorrer da nossa vida, situações que vai trazer para nós uma dissimulação, vai querer que nós façamos tudo o contrário, para que essa palavra não seja pregada, para que essa palavra não seja vivida, para que essa palavra não seja pronunciada, para que o nome do Senhor não seja exaltado. E tudo que nós somos nessa terra é exaltação ao nome do Senhor. Então Judas até ele usa aqui um termo de uma vez por todas. Quer dizer, ele estava dizendo, acorda. Quando ele repete lá embaixo, quero pois lembrar-vos, embora já estejais cientes, de uma vez por todas novamente. Então ele estava indignado. E essa indignação tem que fazer parte da minha vida e da tua vida, quando nós olhamos ao nosso redor e começamos a ver que tudo aquilo que Deus tem nos ensinado, tem nos mostrado, tem elaborado para que nós possamos ter dias de vitória, dias que quando nós olhamos para a situação, nós ficamos abatidos e tristes, mas quando olhamos para a palavra, nós sentimos esse ânimo e debaixo desse ânimo nós prosseguimos avante, porque o Senhor não quer que nós retrocedamos, mas que nós possamos continuar essa jornada, porque não tem sido fácil e não é fácil, e participar de coisinhas que muitas vezes nos pega desprevenido, muitas vezes até de surpresa, nós temos que estar atentos. Por isso que ele fala aqui que ele queria exortar, porque ele começou a ver que no meio de tudo aquilo que ele estava vivenciando, tinha pessoas que queriam fazer aquilo, ficar por isso mesmo. E a palavra de Deus jamais será por isso mesmo. A palavra de Deus, ela é de uma eficácia tão grande que ela traz para nós o refrigério de dentro para fora. Quando você conhece Deus na íntegra, no poder da essência dele, quando você conhece a presença dele, você vai ver que muitas coisas que eram para você desesperadoras começam a haver uma calmaria. Porque ele comanda o vento, ele comanda a água, ele comanda toda a natureza. Porque Deus, na sua plenitude, debaixo dessa condição, ele
sermos chamados filhos de Deus, de nós termos a condição de estarmos na presença de Deus. Então, o que eu quero falar para você nesta noite, não permita que pessoas, como Judas aqui diz, certos indivíduos intrusam na nossa vida, sabe de que forma? Para tentar tirar aquilo que eu e você temos galgado por esperança, temos buscado por longanimidade, temos perseverado porque cremos que nós não estamos vendo com olhos mortais, mas sim pela ótica de Deus. A ótica de que aquilo que não vemos, mas acreditamos que vai acontecer. Naquilo que nós não podemos fazer, sabemos que tem um Deus poderoso que vai fazer. E quando tentam nos tirar, nós temos que entender, como diz Judas aqui, eu gosto desse termo, uma vez por todas, acorda, povo de Deus. Acorda, homem e mulher de Deus. E você que não conhece a palavra ainda, entenda, Deus não enviou seu Filho na terra para fazer média com ninguém. Ele enviou por amor, porque Ele te amou primeiro, desde antes mesmo que você nascesse. Ele já te chamava pelo nome. E quando você conhece esse Deus, a expansão desse conhecimento é tão grande que você começa a olhar os grandes problemas como coisas pequenas. Porque tudo que Ele quer, como Ele fala na palavra, Ele quer nos ver como essas árvores frondosas, plantadas à beira de ribeiros, aonde as suas folhas não murcham e darão frutos. Ele quer nos ver fortes, Ele quer nos ver confiantes, Ele quer nos ver com todo o conhecimento da palavra dEle, que nós não estamos sozinhos, que não vivemos sozinhos, porque tem um Deus que nos conforta, tem um Deus que está ao nosso lado para nos ajudar, nos abençoar e nos levar para tudo aquilo que Ele um dia programou. Isso é para mim, isso é para você. E eu não quero ficar só na palavra aqui de Judas, que ele está falando, que é o dever cristão de pelejar pela fé. É pela fé, meu irmão. É pela fé. Quando Jesus chegava perto dos enfermos, ele perguntava: que queres que eu te faça? E aquele cego, paralítico, enfermo, leproso, ele falava: eu quero ver. Eu quero ver. Tinha que ser pela fé. É muito fácil as coisas. Nós não damos valores quando as coisas vêm de uma facilidade. Você sabe disso. Outro dia eu falava nessa palavra de reflexão que tudo que vem fácil, vai fácil. Aquilo que você não sabe valores, você não dá bola, você nem liga, muitas vezes nem usa, nem aproveita. Mas aquilo que te custa diariamente o seu trabalho físico, você tem que pagar centavo por centavo, você dá valor e não deixa aleatoriamente jogado para ninguém pegar ou levar embora. Imagina o que é ter na nossa mão o reino de Deus, a soberania desse Deus, a confiança desse Deus, de saber que tudo nós podemos nele. Nós não somos, mas nele nós podemos. Nós não temos, mas com ele nós chegaremos. Nós temos que acreditar. E muitas vezes, hoje de manhã eu falava sobre a ansiedade. Nós colocamos a nossa fé, sabe, numa condição que é aquilo só que eu posso tocar. Eu posso pegar nesse aparelho aqui, ó. Ah, porque eu tô acreditando que eu tô segurando. Não é isso. A fé é você determinar palavras que Deus te deu capacidade, que tem poder. Porque você sabe que da nossa boca sai bênção e sai maldição. E os dias, a palavra fala, que chegaria dias que nós não suportaríamos. E nós estamos vendo coisas que nós ficamos assim, sabe, espantados. Porque a negligência é tal, a falta de pudor é grande. Ninguém respeita mais nada. Não há mais aquele respeito, sejam para quaisquer coisa. Hoje, as crianças indefesas são vítimas. Os idosos também. E outras coisas mais que estão acontecendo. Porque a palavra
foi-nos anunciada, mas muitos não deram crédito. É isso aqui que Judas estava dizendo. E ainda existia os discipulados lá, a dissimulação desses discipulados, que era para trazer desacordo com aquilo que estava sendo pregado, vivenciado. Porque Jesus nunca passou por algum lugar que ele fizesse meio milagre. Ele, por onde passou, ele fez grandes milagres. Por onde ele passou, nunca ele deixou ninguém, sabe, sem resposta. Embora ele era afrontado, confrontado, desprezado, deixado de lado, ele não tinha onde reclinar a sua cabeça. Ele jamais, em parte nenhuma, ele deixou de cumprir a sua missão. Mas nós aqui, meros mortais, ficamos aqui dialogando, e antes de nós anunciarmos, de nós crermos, de colocarmos aqui o dever da nossa fé, de sermos cristãos, lançar essa palavra de vitória, a palavra que cura, a palavra que liberta, nós ficamos aí no meio termo, ainda desconfiados, será que vai acontecer? E nós estamos vendo que tudo que nos leva nesse exato momento é crer. Porque se hoje chegasse o teu momento de partir, para onde você iria? Se Deus te chamasse nesse momento, qual seria a tua condição espiritual? A tua posição espiritual? Para quem você teria? Será que daria tempo para sair resolvendo os problemas que diariamente temos oportunidades de fazer? Que diariamente temos condições de pedir perdão? Que diariamente temos condições de mudar? E esse dever de cristão, pelejar pela fé para obtermos aquilo que Deus um dia prometeu para mim e prometeu para você diferentemente? Eu tenho certeza que você não estaria, não teria essa condição. Tenho certeza disso. Por isso que eu quero falar com você aqui de algumas coisas que Timóteo deixou para nós. De algumas coisas que Timóteo deixou para que nós não tivéssemos dúvida. E essa fé invertida, sabe o que vira? Ansiedade, depressão. Daí você começa a se amaldiçoar, você começa a se deteriorar, porque eu não presto, porque eu não valo para nada, nada que eu faço dá certo, todo mundo, ninguém gosta de mim, todo mundo me deixa de lado. Mas escuta, será que o problema não está em você? Será que você de dentro para fora não tem que mudar algumas coisas? Será que essa fé invertida não tem que voltar à fé original, que é de saber que nós não estamos vendo, mas crendo que ela vai acontecer? Muitas vezes você fala, eu não vou aguentar. E eu quero te dizer mais uma vez, não dê alimento para o inferno. Porque quando você diz, não posso, não consigo, eu não acho, essas palavras não tem na palavra de Deus. Mas na palavra de Deus tem. Então disse o Senhor. Então diz o Senhor. E aqui, Timóteo, no capítulo 3 de Timóteo, está dizendo assim, os males e as corrupções dos últimos dias. Olha o que nós estamos vivendo. Olha a condição que nós estamos vivendo. E é daqui para pior. Nós não temos o que esperar o melhor no mundo. Nós temos que esperar o melhor em Deus para conosco. Por isso que Judas ficou indignado. Ele ficou tão indignado que estou escrevendo-vos. Porque de uma vez por todas entenda que tudo que estão falando, aí as mentiras que estão dizendo não condiz com aquilo que nós estamos vivendo. Daí ele deu o exemplo do povo do Egito. E mais uma vez, ele trouxe, uma vez por todas, entenda, Deus não tirou o povo do Egito para matá-los lá no deserto. Então, Deus não fez com que você passasse por essa luta para te matar. Essa situação não é para a morte, mas é para a vida. E aqui diz assim, olha, sabe porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes,
blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínios de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade e negando este, entretanto, o poder. Foge destes também. Eu li aqui, acho que mais de 14 itens do que Timóteo estava falando que aconteceria nos nossos dias agora. Desafeiçoados, sem domínio de si, cruéis. Olha o que estão fazendo, olha o que aconteceu nesses dias nas escolas. Como que uma pessoa no seu sã raciocínio pode pegar uma machadinha para matar uma criança? E isso você vem dizer para mim que é normal? Como aqui, homens arrogantes, blasfemadores, desobedientes, ingratos, jactanciosos, pessoas que maquinam o mal, que desejam o mal do próximo. Isso foi escrito há quantos anos atrás? Nós sabemos que não foi escrito agora. Muitas vezes nós nos esmeramos em livros atuais e achamos, poxa, isso é um grande best-seller. E aqui? O que eu chamo isso daqui? O que eu falaria sobre esta palavra? E Deus me incomodou nesta noite, que era para mim trazer este alerta, para que você acreditasse e que você tivesse fé, e você não fizesse a sua fé mais invertida, mas sim concluída. Que você não deixe se esmerar nessa situação de pessoas dissimularem aquilo que Deus está falando com palavras claras, com palavras onde você está entendendo, para que você possa ter a condição de ser vencedor. Porque Deus já declarou, Deus já trouxe para você essa vitória. E a autorização de Deus sobre a tua vida está na tua boca. Tudo que nós aliançamos na terra é aliançado no céu. Então cuidado com as suas palavras, com as palavras maldizentes, com aquilo que você fala. E você, quando for refletir, já é tarde demais, porque já se tornou uma arma contra você. Eu tenho certeza que Deus está falando ao teu coração. Que esta palavra possa falar para você aquilo que você precisava ouvir. Porque, da mesma forma que Judas deixou um alerta, que ele estava ali injuriado, aqui Timóteo estava trazendo alerta para que não devêssemos nos levar por situações, quase 14 itens de situações que hoje, muitas vezes, nós não conseguimos sair delas. Então eu venho te dar uma dica. Fale pouco de você, fale menos dos outros, fale mais do Senhor. Não cogite teus problemas, a não ser que seja para pessoas da sua autoconfiança. E mesmo assim, ore a Deus. Mas fale com Deus em secreto. Porque a cada conto contado se aumenta um ponto e a situação vai de tal maneira que quando chegar lá na frente ninguém sabe quem está dizendo certo. Era isso que Judas estava tentando explicar. Que a palavra de Deus ela é estabelecida de uma só forma. E dessa única forma, ela é vida. E quando ela entra, ela arranca a morte, ela arranca os ferrolhos, ela arranca as correntes, ela arranca a opressão, ela arranca, sabe o quê? Toda essa parte que você está de ansiedade, de dizer que você não pode, você não consegue, você não vai chegar. Pois eu vou te dizer ao contrário, você pode, você deve e você vai chegar. Reflita um pouco, tome posse dessa palavra, acredite. Não é você gritando ao mundo para ver, para as pessoas verem, ou para que as pessoas possam te julgar. Não, ninguém tem que ver nada a teu respeito, mas fale com Deus em secreto, busque Ele em secreto, que Ele em secreto vai te dar estratégia, e o Espírito Santo de Deus que está presente aqui e se faz presente aí com você, mostrará para você a capacidade de você vencer, porque Deus nos amou primeiro,
Ele te chama pelo teu nome. E eu tenho certeza, você chegou até hoje, chegará mais à frente. Porque não acabou não, só está começando desde que você coloque em prática tudo aquilo que Ele estabeleceu e que Ele tem trazido para você. Pare de se apegar em coisas bobas e tolas. Pare de acreditar em tudo que te falam. Busque em Deus aquilo que Ele tem para você e você verá que coisas grandes vai te acontecer. Eu gostaria de encerrar esse momento de reflexão para que o Senhor possa falar ao teu coração. Você que não conhece a palavra e aonde este vídeo vai chegar, tenha certeza de uma coisa. Deus está te olhando agora. Ele quer que a tua vida seja repleta de bênçãos. Se houver lutas, decepções, dissensões, fazem parte do nosso cotidiano. Mas de uma coisa tem que ter certeza. A vitória está com você, está na tua boca e no teu coração. Acredite nesse Deus. E como Judas ficou ali indignado, que você se indigne com coisas que você sabe que é uma mentira e que não vai fazer parte mais da tua vida. Vamos orar. Senhor, eu entrego este momento de reflexão nas tuas mãos, Pai. Que o Senhor venha falar a cada coração. Que o Senhor fale a cada vida. Que o Senhor cure cada pessoa que está doente da alma, Pai. Que elas possam entender que o Senhor é Pai, o Senhor é o único suficiente Salvador das nossas vidas. E que o Senhor traz para nós o teu querer, o teu realizar. Trabalhe em nós, Pai, esse querer e realizar. E que o Senhor cure a cada pessoa onde este vídeo passar. Traga para ele a certeza que dá tempo. Temos a condição ainda de pensarmos e analisarmos, porque a bênção está em nós, Pai, e nós cremos nisso. Tudo isso eu peço, agradecendo, Senhor, por este vídeo, mais um vídeo, Senhor, para que o teu nome seja glorificado. E que o Senhor possa, Senhor, abençoar cada pessoa. É que eu peço no nome do teu filho e no nome dele eu te agradeço. Que você possa ser abençoado, meu irmão, meu amigo. E se você puder, eu sei que você vai passar por esse vídeo, mas entra lá no YouTube, @pastora Marina Receputi. Deixe lá um like para que o YouTube reconheça que essa palavra é um material de edificação, é uma ajuda espontânea para que você possa vencer todo dia mal. Que Deus te abençoe grandemente, fique na paz.